Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho Teológico, não é? Estamos há alguns dias aí sem postar aula, devido aos muitos trabalhos, mas estamos aqui, vamos concluir a matéria de angelologia. Hoje estaremos falando sobre os anjos maus, os anjos caídos, como se chamam, né? E nós vamos estar trazendo aqui um conhecimento básico sobre esse importante assunto, ok? Você pode até dizer assim, mas pastor, vai falar de anjo mau? Sim, positivo, certo? Desculpa aí, eu estou um pouco gripado. Um pouco não, estou bastante gripado, não é? E, enfim, mas nós estaremos lecionando agora, não é? Quero louvar a Deus pela vida de todos, os irmãos aqui, quero enaltecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá certo? Sejam bem-vindos, você que está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, fique à vontade, certo? Se você achar por bem, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, tá? Pergunte, estou à sua disposição, tá certo? Muito bem, esse é o canal Rascunho da EBD, certo? Nós vamos estar trabalhando a questão dos anjos maus, né? E nós vamos ver alguns detalhes importantes que temos aqui, certo? Muito bem, isto posto, vamos já dar sequência à nossa aula devido à exiguidade do tempo, tá certo? Anjos maus é o que vamos trabalhar hoje, não é? O reino dos anjos maus, né? Demônios, né? Quem são? De onde se originou isso? E tem muita gente dizendo que não tem, tá? Tem muitos liberais e até achismo, né? Muitas pessoas vivendo de achismo aí, lê meia dúzia de palavras, pega vídeos contraditórios no YouTube e começa a falar bobeira, não é? Mas nós vamos trazer aqui um esboço bem abrangente sobre essa temática, tá certo? Espero poder ajudar. Quem são os anjos caídos? Quais são os seus nomes? Né? É sobre isso que nós vamos falar. Demônio, o que é demônio? Satanás, o que é Satanás? Lúcifer. Né? Para começar, o capítulo 28 de Ezequiel não trata de demônio. Trata-se do rei de Ciro, certo? Então aquele texto lá não é demônio, tá certo? É muito comum se ouvir falar isso, mas é só observar o texto, né? E não violar o texto, ser honesto com o texto, né? Ser honesto com o texto. Quem foi Satanás? Satanás, ele foi precipitado, está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 9, está escrito assim, vamos ler a Bíblia. Ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esses seus anjos que se falam da terça parte, né? Nesse estudo de angelologia que estamos fazendo, não só as escrituras focalizam bem os anjos, né? Os anjos do bem, como a Bíblia também trabalha sobre a questão desse movimento vasto, né? Os anjos de luz, os anjos bons, mas também de igual modo nos informam sobre o reino dos seres, dos anjos tenebrosos, né? Isto é, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos malignos, que se opõem tanto a Deus como a sua obra e a sua criatura. Eles são chamados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento por vários nomes, títulos que representam as suas disposições hostis, né? Então, e Deus, aos seus homens, as suas disposições, ele se dispõe contra Deus e contra os homens, né? Um desses seres é Satanás. Queremos observar aqui à luz do texto bíblico. Diabo, esse nome no grego é diabolos, né? Que significa acusador. Então, diabo significa acusador. Ele aparece no grego da Septuaginta, né? Passando por todo o Novo Testamento, né? Para indicar Satanás, ou seja, arqui-inimigo. Ele tem um poder espiritual do grande inimigo de todo bem, né?
tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, como também os escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, usaram e empregaram a pessoa de Satanás por 38 vezes. Satanás é a palavra de origem hebraica que quer dizer Satã, não é? No Antigo Testamento, a palavra Satanás, ou seus equivalentes, era usado como nome próprio, somente em 3 livros, a saber, 1 Crônicas 21:1, Jó, capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9, 12, Jó, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, até o versículo 7, e Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Em Apocalipse, porém, ele sempre é chamado de O Dragão. Então, Apocalipse capítulo 12, versículos 3, 4, 7, 9, versículo 13, versículo 17, e Apocalipse 13, versículo 2 a 11, e Apocalipse 16, versículo 13, e Apocalipse 20, versículo 2. Ele é chamado aqui de dragão, né? O dragão, ok? Então, de onde se originou isso? Quais as fontes que temos para apresentar, certo? A Bíblia não fornece detalhes sobre a origem dos anjos dentro do contexto geral, né? Dentro no geral da Bíblia não fornece, mas é claro que dizer que é o único supremo criador de todas as coisas, Deus é o único supremo criador de todas as coisas, e não, isso não significa que os anjos caídos também são criaturas, Deus os criou. Todavia, o que Deus criou era originalmente bom, visto que ele não podia proceder o mal. Tiago capítulo 1, versículo 13. Portanto, os anjos caídos não foram criados maus, eles que se tornaram maus, né? Os anjos caídos são seres espirituais que estão no estado de rebelião contra Deus e fazem oposição a Deus e a sua obra. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente, mas ela apresenta, ela dá um parecer aí, indica que são muitos. Quanto aos nomes dos anjos caídos, as escrituras chamam nominalmente de apenas, o principal deles é Satanás, né? Na verdade, o que explica sobre essa temática, né? Como vamos explicar isso, trabalhar essa proposta, né? Nós vamos observar que dentro desse conceito de anjos caídos, os seres espirituais eram bons no princípio, né? Mas não mantiveram essa condição e caíram no estado original que foram criados, né? Judas escreve isso, que os anjos não guardaram os principados, mas deixaram a sua própria habitação. Judas 1:6. Judas só tem um capítulo, tá? Só para título de informação. E confere com Pedro, 2 Pedro 2, versículo 4. As escrituras não revelam qual foi o pecado específico desses anjos. Tudo que se sabe com respeito a eles, eles pecaram contra Deus, e muitos comentaristas, estudiosos, eles sugerem provavelmente que o pecado que derrubou os anjos caídos tenha sido a conexão da soberba, né? O orgulho. E se for este caso, então, de algum modo, num tempo tão não informado, esses anjos aspiraram a possuir autoridade que só pertence a Deus. Mas o texto é muito claro, né? Que diz que eles quiseram ser, que ele quis ser igual a Deus, farei um trono tal, quis ser igual a Deus, né? E essa sugestão ela é apresentada para explicar especialmente a queda de Satanás, ou seja, o chefe dos anjos caídos. Paulo nos informa que Satanás entrou na condenação por causa do orgulho, mas o apóstolo não explica, né, como foi e que isso aconteceu. Alguns intérpretes acreditam que juntamente com Satanás, muitos outros anjos se corromperam, não é? É o que deixa parecer ou transparecer. Então, na ocasião da sua queda, né, todos os seres espirituais caíram com ele. De anjos de Deus, eles se tornaram anjos de Satanás. Mateus 25, versículo 41. Alguns poucos comentaristas tentam supor que Gênesis 6 resiste à queda dos anjos caídos. Eles pensam que os anjos caídos eram filhos de Deus, que se misturam com as filhas dos homens, né? Mas essa interpretação não faz sentido algum, porque toda a escritura diz que o próprio Jesus afirmou que não há sexualidade entre anjos, portanto o anjo é assexuado, né? Eles não se casam e nem se dá em casamento, eles são assexuados. Quais os nomes dos anjos caídos, né? Como foi já dito, a Bíblia não revela uma lista
completa com esses nomes, né, caído. O único que a Bíblia designa aí como nome e título é Satanás. Esse nome da origem grega significa adversário. Ele também é chamado por outros títulos diversos na Bíblia, como sendo o diabo, mais conhecido também no grego como diabolos, como eu já disse, né, no início do vídeo, né, e significa acusador. Amplamente aceito nos demais, que os demais anjos caídos são chamados na Bíblia simplesmente de demônios, espírito imundo, espírito malignos e etc. E nós vamos observar isso aqui, o que fazem, o que os anjos caídos fazem, o que faz os anjos caídos, o que os anjos caídos fazem, não é? Então nós vamos trabalhar em cima dessa proposta aí, tá certo? Vamos dar continuidade para trazer algumas informações sobre o nome desses anjos, né? Vamos verificar aqui algumas fontes que temos, né? Nós vamos ver que as escrituras são vastas, de infinito alcance, contudo no alcance da sua origem nada se diz a respeito. Alguns opinam que foi criada por Deus, aparentemente como um dos querubins. Esse texto de Ezequiel 28:14 não tem nada a ver com os anjos, certo? É uma comparação aí. Ungido para uma posição de grande autoridade. Talvez sobre a primitiva criação de Deus, que incluía o Éden mineral, que está escrito em Gênesis 2, versículo 10 a 12, e também escrito aqui em Ezequiel 28:11. Eu não posso acreditar nisso, é só dar uma olhada no texto. Ezequiel está apontando para Ciro, ok? Faz uma comparação de um rei mau, né? Mas tornou-se um grande dragão vermelho, que após a queda, Deus fala dizendo, esse dia é que foste criado, desde o dia que foste criado, está escrito aqui no capítulo 28, versículo 13 e 14 de Ezequiel. Essa passagem não diz o dia que eu te criei e foste criado. É estranho, né? Mas não diz. Deus não faz outra declaração a seu respeito, né? Mesmo antes do seu pecado, né? Então, quando vamos observar isso, não é interessante observar que Deus criou ou não? Criou o anjo de luz, assim como Jesus chamou para o seu apostolado um santo, chamado Judas Iscariote, pelo menos aparentemente de início. Depois ele se transformou em um diabo, não é? O perseguidor. O mesmo pode ter acontecido com o diabo. Ele fora criado perfeito, porém, quando pecou, caiu em condenação. Mas a Bíblia diz que toda a criação foi perfeita. Isso aqui nem se discute. Deus criou tudo e o texto tudo engloba tudo realmente, dentro da sua completude, e viu que era muito bom, certo? Então o problema do mal é a origem do pecado, que envolve o início do diabo, anjos, demônios, em uma escala espiritual muito grande, né? Adão e sua mulher modificando o caráter e sua vida e personalidade dentro da escala humana. E o texto fala de uma antiga serpente. Essas escrituras, as escrituras usam expressões variadas, né? No tocante à natureza e à qualificação desse terrível ser, como por exemplo, a serpente em Gênesis 3, versículo 1, a serpente veloz em Isaías 27, versículo 1, não é? A serpente tortuosa em Isaías 27, primeiro ainda, parte B, e a antiga serpente em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Notemos que eles têm nome aqui, é apontado na Bíblia, certo? Então, em Jó 26:13, já fala-se de uma serpente enroscadiça, né? Ou seja, não mais podemos afirmar que a referência é feita com relação ao diabo, né? Ou uma serpente comum. Outro sim, a serpente ardente, que é citada lá em Números 21, verso 6, trata-se de uma serpente natural. Em Gênesis 3:1, é dito que ela era uma estátua, ou seja, ou sagaz, né? Então, o vocábulo grego aqui é usado para dragão. No original é draken, que significa serpente, crocodilo ou leviatã, que é apontado lá no capítulo 41, versículo de número 1 de Jó. Aí temos informações que os antigos cananeus, conforme a descrição existente nos tablets de Hashamara, Hashamar, ou seja, tinha uma terrível serpente de 7 cabeças, ou seja, o Leviatã, uma serpente veloz, e apontado em Isaías 27, verso 1, era considerado aí uma horrível e rápida serpente. O Leviatã, no conceito dos sábios orientais, podia se referir ao monstro que se apresenta sob a forma
de crocodilo, e segundo a mitologia fenícia, cujo o poder era invocado pelos magos, né? O faraó. Assim, o rei do Egito é denominado como dragão por Deus, que fala assim: eis-me aqui, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, né? Que pausa aí o meio dos teus rios. Ezequiel 29, versículo 3. Então, o monarca Nabucodonosor também é mencionado da mesma forma como um dragão que me entregou. Ou seja, está escrita a frase, como um dragão me entregou. Quando Israel fala-se às demais nações. Jeremias 51, verso 34. Desculpem. O significado de tudo isso aqui era a velocidade e crueldade desses monarcas, né, que escravizavam, que que oprimiam, todos eles que fossem alcançados, né? Por isso que a Bíblia aponta assim como dragão, como demônio, como perseguidor, realmente trazendo a etimologia da palavra. Por isso que é sempre contestada essa questão do capítulo 28 apontar para demônio, anjo, não é? Aí é apontado diretamente para o rei perturbador, o rei Ciro, ok? Como monstros longos, né? Esses monstros podem ter sido amaldiçoado por Deus, teria abandonado aquela região, vindo nas dimensões territoriais da Escócia, vivido naqueles períodos, né? O primeiro relato sobre o famoso monstro da Idade Média, que se tem notícia, é em 565, o missionário holandês Columba jurou-se ter salvo de um de seus discípulos de guerra em uma gigantesca serpente que surgiu das águas escuras do lago, lá no norte da Escócia. Centenas de testemunhas garantem que Nesei, ou Bud, o nome dado a monstros, foi acordado em 1993 por explosões de dinamite na região do lago. Boa parte dos relatos coincide em alguns pontos, né? E assim sucessivamente. Então, qual foi a causa da sua queda? No tocante à origem do primeiro pecado, os quais eles demonstram empregados aqui na composição bíblica dentro do texto, fazendo-se de Lúcifer, ou resplandecente, o primeiro pecador. Então, Lúcifer já não tem conotação de demônio, né? É só Lúcifer, é só ver a questão da historicidade sobre o imperador, né? Que devemos observar sobre os de 2 pontos. Primeiro, é até que a marca tinha um divisor entre os antes, e depois, o depois, na vida do primeiro, que seria pecar. O segundo ponto é que se analisa que achou, que descreve no momento fatal da queda de Satanás, quando cometeu o primeiro pecado na sua vida. Na história do mundo espiritual, como também do mundo terreno. No primeiro caso, antes desse, até na vida de Satanás, ele era um ser perfeito, como é descrito nas palavras do próprio Deus, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, entendeu? Aqui está, portanto, a origem do pecado e a origem da queda de Satanás, entendeu? Isso é apontado dentro desse contexto, ok? Então, o texto, metaforicamente, fala-se da passagem, portanto, descreve aí a queda de querubins ungidos, quando se encontravam num jardim mineral de Deus, ou seja, não jardim vegetal habitado por Adão e sua companheira, não, mineral. Em Isaías capítulo 14, no seu verso 14, ele faz a mesma alusão, as mesmas alegações que foi feita no texto de Ezequiel. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Segundo aqui alguns comentaristas, né, este monarca aqui é descrito por Isaías que seria Nabonido, ou Beltesazar, o rei da Babilônia. E outros eruditos também acham impossível a identificação de Satanás aqui nesse texto, não é? Então, tudo que eu já li acerca disso eu não consigo achar de fato, né? Mas, vamos lá. O dragão e os seus nomes, né? O grande inimigo de Deus é visto por toda a Bíblia, por toda a Bíblia e nos escritos judaicos, não só em conexão com o mal, cerca de 25 nomes lhe são atribuídos
Alguns acham que existe 40 nomes e representa em si a personificação da maldade, não é? Sempre em seu caráter supremo, essa figura sombria é citada textualmente em 7 livros do Antigo Testamento e em 19 do Novo Testamento, né? O motivo da queda foi a rebelião contra Deus. Seu nome aparece com variações em diversas partes das Escrituras, né? Para descrever a sua natureza e seus ardis, né? Cada nome seu ou apelativo representa uma espécie de maldade por ele executada, e mais conhecido assim como ele é conhecido, como vamos ver aqui. No Antigo Testamento, Crônicas, capítulo 21, Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 2 e Zacarias, ele é apresentado como Satanás, certo? Já no Novo Testamento, em Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, com 1 e 2 Coríntios, Tessalonicenses 1 e 2, 1 Timóteo, Apocalipse, também é apresentado como Satanás. Já em Mateus, Lucas, Efésios, 1 e 2 Timóteo, Hebreu, Tiago, Pedro, 1 Pedro, 1 João, Apocalipse, ele é apresentado como o diabo. Em Mateus e Lucas, no capítulo 13, versículo 25, 28 e 39 de Mateus, e Lucas capítulo 10, verso 19, ele é apontado como inimigo. Então esses outros nomes tópicos são aplicados aí a esse grande inimigo de Deus e dos homens, né? Em 2 Coríntios 4, ele é apontado como Deus desse século. Em Apocalipse 12, ele é apontado como o dragão. Em João capítulo 12, verso 31, ele é apontado como príncipe desse mundo. Ele é chamado como príncipe desse mundo. Em Efésios 2, 2, ele é o príncipe da potestade do ar. Em Mateus 12, 24, ele é o príncipe dos demônios, né? Em Jó 18, 14, ele é o rei dos terrores. Em Mateus 13, 4 e 19, ele é apontado como ave do céu. No Mateus capítulo 4, verso 3, ele é apontado como tentador. Em 1 Pedro 5, 8, ele é o adversário. Em 1 João capítulo 3, verso 12, ele é apontado como o maligno, não é? Em Apocalipse 9, verso 11, ele é apontado como anjo do abismo, como Abaddon, como Apolion, no mesmo texto, capítulo 9, verso 11, né? Anjo do abismo, Abaddon e Apolion. No capítulo 12, verso 9 de Apocalipse, ele é apontado como antiga serpente, né? Isaías 14, 12, ele é apontado como estrela da manhã, né? Dessas palavras chegou até nós através da Vulgata Latina, né? Do hebraico rebel, né? E do grego que é resporos. Em Isaías 14, 12, por Lucifer, literalmente o vocábulo significa aquele que brilha ou resplandece. Então, a versão Almeida Revista Atualizada traduziu por estrela da manhã, não é? A referência aqui é aplicada ao rei de Babilônia e por inferência a Satanás, certo? Não é diretamente ligada. Não confundir com Jesus, a resplandecente estrela da manhã, no capítulo 22 de Apocalipse, verso 16. E alguns que opinam aí que uma das estrelas da alva mencionada em Jó se refere também a este personagem. E outra seria Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Outros nomes dados a Satanás, ao diabo, é também em João 8, 4, 44, ele é chamado do pai da mentira. Em João 8, 4, 44, ele é o homicida. Em Isaías, versículo 14, ele é chamado a mortalha. Em Ezequiel 28, 19, é chamado o espanto. Em 2 Coríntios 6, verso 15, ele é chamado de Belial. Belial quer dizer inútil, diga-se de passagem. Em Mateus 12, versículo 24, é chamado de Beuzebu. Em Ezequiel 28, 14, é chamado de querubim ungido. Em 28, 16, é chamado de querubim protetor. 28, 12, é chamado de o inferidor. O aferidor, né? E em 1 Pedro 5, 8, é chamado de leão como um rungidor, né? Em 2 Coríntios 11, 14, ele é chamado de anjo de luz, que é transfigurado, não é? Em Ezequiel 8, 28, 2, é chamado de um homem. E
em Isaías 14:16 é chamado de varão, não é? Outros apelativos aplicados a essa, por inferência, a Satanás é o incircunciso, o sábio, o renovo abominável, o opressor, um corpo morto, um espírito, um cão, não é? Então são chamados assim esse personagem. Com efeito a tudo isso, porém os nomes mais comuns do inimigo é chamado de diabo, Satanás, demônio, né? Que é o substantivo formado por diar, através de, e bolos, jogar, através de diabo. Significa jogar por cima ou através de, que sugere dividir, semear contenda, acusar, fazer acusação, caluniar, infamar, rejeitar, descrever. Esses nomes são apelativos aí que descrevem a sua natureza, o caráter, a personalidade, né? O pecado, portanto, trouxe a este mundo, no passado foram anjos de luz. Então, todas estas deformações e muito mais na sua natureza de caráter, a linguagem popular, especialmente no Brasil, é chamada de capeta. A palavra capeta quer dizer traquino, né? Então, os títulos de querubins, apontados no capítulo 28, verso 14, o querubim protetor, capítulo 28, verso 16 de Ezequiel, ele nos perdeu automaticamente após a queda, né? Então, em Apocalipse 2, verso 13, fala-se dele como contendo, né? Contendo um trono no qual exerce poder como se for um rei em seu centro de atividades no mundo espirituais. Ele é conhecido como potestade, príncipe, hoste, isto é, chefe dos anjos maus, né? Então, quando vamos ver também a questão do querubim ungido do Éden, alguns comentaristas vai opinar, dizendo que essa personagem do capítulo 8 não é o próprio Satanás, que é de fato, né? E sim o rei de Tiro, né? O rei de Tiro, literalmente falando, o monarca Itobal II, ou seja, outro rei chamado de Macate, né? Mas as evidências mostram que não é Tobal II ou Macate, aqui está em foco, né? Sim, o próprio Satanás. Só que, por exemplo, ele é apontado como essas personagens, né? Essas personagens apontadas como ele. Então, direcionar diretamente a isso. E alguns ainda lhe apresentam 3 razões a fator de identificar esse rei como Satanás. Primeiro, é que Ezequiel tenha desejado contrastar o príncipe de Tiro, e como o rei de Tiro, por exemplo, enquanto que o príncipe é um homem. O príncipe é um homem com pretensões de ser Deus, e ao chegar ao céu, o rei é um ser celestial lançado fora. A época do rei Tiro, de Itobal II, a palavra significa rei da cidade, de modo que seria o rei de Tiro. O apóstolo Paulo, ele identifica o pecado de Satanás como o orgulho, né? O mesmo que ocasionou o pecado desse rei lá de Tiro. Então, é isso que é apontado, e é uma interpretação bastante coerente e plausível, ao meu ver, né? E eu tratando aqui sobre os anjos caídos, né? Nós vamos observar que esses anjos sugerem, ao passo que esse chefe Satanás, eles se empenham em pelejar contra Deus, contra o seu povo. O grande objetivo de Satanás caído é destruir a obra de Deus. Portanto, os anjos caídos fazem exatamente o oposto que os santos de Deus fazem. Enquanto que os anjos bons, não é? Eles adoram ao Senhor. Eles servem ao Senhor com fidelidade. Os anjos caídos, eles fazem permanente oposição contra Deus e tudo que se chama Deus. Nesse estado de rebelião, os anjos caídos, eles se levantam contra os remidos e ainda procuram cegar e incentivar os pecadores a continuarem a se deleitarem no mal que praticam, né? Mas apesar de serem poderosos, os anjos caídos jamais poderão mudar a sentença que está sobre ele, né? Paulo diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, agora eles estão entregues a cadeias da escuridão eterna. Portanto, os anjos caídos estão sob o juízo de Deus e haverão de receber todo o castigo divino por causa dos seus pecados, que garante aí no grande juízo que está em
2 Pedro 2, verso 4 e Judas 1, 6. E esse destino final dos anjos caídos é inalterável, ou seja, não vai alterar, porque já foi vaticinado pelo próprio Deus. Em sua condenação irrevogável, juntamente com Satanás, eles serão lançados no lago de fogo, conforme está escrito no capítulo 25 de Mateus, verso 41, e Apocalipse, capítulo 20, verso 10, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando conosco de forma grande. Espero poder ter contribuído aí, ter ajudado para a elucidação dessa temática. Se quiser deixar pergunta, fique à vontade, responderemos no momento oportuno. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.